Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu resolvi trazer mais um desenho realista utilizando o papel craft e o lápis de cor Super Soft da Faber-Castell. Eu espero que vocês gostem. Bom, depois do último desenho que eu trouxe aqui nesse estilo, que foi um galo, né, utilizando o lápis de cor e o papel craft, eu gostei demais do resultado e hoje eu resolvi trazer também uma coruja. Então eu vou mostrar aí o passo a passo de como eu colori e fiz o desenho dela aqui para vocês. Bom, eu deixei o esboço dessa coruja já preparado e eu comecei colorindo as partes com maior iluminação. Então eu comecei ali com o branco e também colori na região dos olhos com o amarelo e o bege. Eu geralmente começo com o branco para já deixar marcada essas partes que são mais claras. E aí depois, quando eu vier com as partes mais escuras, elas não sobrepõem às claras. Eu não acabo colocando uma cor escura num lugar onde não deveria. Então já deixo ali as partes mais claras marcadas já no início. Dessa vez eu resolvi fazer os olhos nesse desenho já bem no início. Os olhos, como eu geralmente falo, é uma das partes que eu mais gosto de desenhar quando eu estou desenhando personagens e tudo mais, porque é uma região que dá característica ali pro animal, o personagem que eu estou desenhando. Então eu acabei colorindo esses olhos primeiro e eles tinham muita informação que eu achei legal ali de colocar, que ele tinha bastante sombra, tinha o brilho ali dos olhos, então eu pude trabalhar com diversas cores ali, só na região dos olhos. O olho dessa coruja, ele era num tom mais amarelado, então para fazer ele eu utilizei o amarelo e o bege, e nas regiões que tinha um pouco mais de sombra eu utilizei um pouco do preto também. E eu utilizei o branco nos lugares onde tinha um reflexo ali da luz no olho da coruja. Fazendo o olho assim já no início do desenho, eu acho que é até mais legal de assistir, porque o animal ele já ganha a característica dele e a gente pode acompanhar já olhando nos olhos dele fixamente. Então eu acho bem legal já fazer esses olhos no início. Não sei porque, geralmente eu costumo fazer mais pro final, mas nesse eu resolvi fazer no início e eu achei bem legal, porque durante o resto do desenho eu pude acompanhar ali com o olhar da coruja já estando presente. Bom, agora para fazer essa parte das penas ali no rosto e no corpo da coruja, eu utilizei basicamente foi o branco, o cinza, o preto e, se não me engano, eu também utilizei um pouco do marrom. Mas foram basicamente essas cores. Na parte do rosto era um pouco mais claro esse rosto dela, então eu comecei fazendo uma camada com branco para marcar essas regiões mais claras e depois eu fui para uma camada com cinza para ficar meio que uma mistura ali, né? Porque ela não é uma região toda uniforme, toda cinza ou toda branca, então a gente mistura um pouco dos pelos com os cinzas e os brancos nessa região. Na parte ali de cima, na cabeça dessa coruja, também tinha uma mistura um pouco mais escura, né? Tinham algumas peninhas claras, brancas, e outras um pouco mais escuras que eu utilizei o preto para fazer. Então eu fui fazendo essa mistura e preenchendo ali toda a região na cabeça da coruja. Agora nessa parte do peito da coruja, esses pelos eles eram em direções um pouco diferentes, então eu acabei começando a fazendo eles nesses tracinhos assim, na horizontal, começando com a cor branca, né, para deixar ela marcada, e as outras cores eu conseguiria colocar por cima ali também. Então eu comecei com o branco e fui adicionando o preto e o marrom ali logo em cima. Essa parte das penas ali na barriga da coruja eu não levei tão a sério assim no realismo. Eu quis deixar elas um pouco mais descontraídas mesmo, mais misturadas. Eu achei que ficou um conceito legal e eu gostei, resolvi fazer desse jeito. Aí no final vocês me falam se deu certo ou se ficou uma bagunça e não ficou muito legal isso aí que eu testei. Mas eu achei legal testar essa mistura, fazer tudo meio bagunçado, e eu achei que ficou um resultado legal no final. Então quando chegar lá vocês vão ver se realmente ficou legal ou se realmente ficou bem estranho. A parte das orelhas da coruja, ela era dividida em duas cores, né? A parte de dentro era mais escura, então para fazer essa parte de dentro eu acabei utilizando basicamente o preto, mas nas bordas dessa orelha ela tinha uns pelinhos um pouco mais claros, então eu utilizei o branco e o cinza para fazer essa região.
Uma coisa sempre importante de deixar marcado assim nos desenhos quando a gente está fazendo esse estilo mais realista, mesmo que a gente esteja utilizando bastante do preto, do cinza, do branco, por serem os pelos da coruja, é colocar as regiões que tem bastante sombra e iluminação. Então, nessa coruja, nas regiões ali das asas dela, gera um pouco de sombra na parte do peito, então eu coloquei ali bastante sombra, e na região ali do rosto também, como vocês estão vendo, eu coloquei bastante sombra nessa região aí um pouco acima dos olhos. Ela é como se fosse uma sobrancelha ali da coruja e ela tampa um pouco os olhos, então como ela tampa, ela gera um pouco de sombra ali na região. Então é importante colocar essa sombra para deixar o desenho mais realista possível. Como vocês podem ver, nos lugares onde eu coloquei esses pelinhos um pouco mais branco, na região ali do rosto ou da orelha, eu fiz uma camada de branco depois por cima também. Porque quando a gente faz essa região um pouco mais escura, próxima à região branca, a gente, para ficar mais realista e mais legal, eu achei legal pegar o branco e fazer meio que como se fosse um tracinho por cima dessa região escura, que ele acaba formando uma camada e fica como se fosse a ponta de cada um daqueles pelinhos, e eu acho que dá um efeito bem legal. Então eu geralmente gosto de passar o branco ali por cima para conseguir esse efeito. Caso os pelos escuros também estejam, em cima dos pelos claros, em alguma região, também é legal tentar puxar esse efeito, traçar com essa cor mais escura por cima da cor clara, para conseguir fazer o desenho ficar nesse estilo mais realista, e aí gerar uma sobreposição de um pelinho por cima do outro, que fica bem legal. Nessa região aí do peito da coruja, a minha ideia era gerar uma mistura ali de cores, e eu acho que foi esse o efeito que eu consegui criar, Então ficou meio bagunçado ali, mas era a ideia gerar essa mistura mesmo do branco, o cinza e o preto ali na região do peito. Bom, esse foi o resultado final do desenho dessa coruja no estilo realista, utilizando o lápis de cor e o papel craft. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu geralmente gosto bastante de desenhar misturando lápis de cor e esse fundo mais colorido, que é o com papel craft, porque gera esse contraste que eu acho mais legal, Eu consigo contraste com o branco e com o preto em um mesmo desenho. Então eu gostei bastante do resultado, espero que vocês tenham gostado também. Se você gosta desse estilo de desenho e de utilizar esses materiais, eu tenho uma playlist aqui no canal só utilizando lápis de cor, então eu vou deixar ela aqui em cima nos cards para você ir lá dar uma olhada caso se interesse. E se você gostou desse vídeo ou se ele te ajudou de alguma forma, não deixa de clicar ali no gostei e de se inscrever no canal, que ajuda demais esse vídeo a chegar a outras pessoas também. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.